Saudações! Eu sou o professor Christian Brackmann, eu sou professor do Instituto Federal Farroupilha e mantenedor do site Pensamento Computacional Brasil, no site computacional.com.br. Eu vim falar para vocês a respeito dos algocards. Os algocards são cartas que são utilizadas para desenvolver o pensamento computacional, através da criação de algoritmos muito simples de serem reproduzidos e criados, claro. Mas e por que esse assunto? Esse assunto vem devido a uma demanda motivado pelo momento em que muitas profissões estão se tornando simples algoritmos ou robôs. Para entender um pouquinho mais a respeito do que é o pensamento computacional, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Como é que a gente vai desenvolver o pensamento computacional? Através da realização de atividades que contemplam de forma desplugada, ou seja, sem a utilização de máquinas, de dispositivos, de computadores. E lúdico, os conceitos computacionais nas escolas de educação básica, garantindo que todos os alunos tenham subsídios necessários ao desenvolvimento de suas competências e habilidades na área. O baralho ele é composto por diversas cartas. As cartas que vamos utilizar aqui nos exemplos vão aparecer todas aqui. Por exemplo, gire à esquerda, para frente, para a direita, gire à direita, uma carta coringa, meia volta, para trás, repita e os baralhos brancos e pretos. Certo? Vamos adiante. Através dos algocards, conseguimos realizar diversas atividades, entre elas o algo movimento, o algo ritmo, o algo beat, o algo zumbi e o algo labirinto. Não se assuste, vamos falar sobre cada um deles. Agora há pouco eu falei da abordagem desplugada. Muito bem, desplugado, vocês se lembram, é a não utilização de computadores, de dispositivos ou de qualquer máquina. Mas, e será que é eficaz isso? A abordagem desplugada, sua eficácia foi comprovada em diversas pesquisas. A mais recente se encontra na minha tese de doutorado, onde há fortes evidências de que é sim possível você desenvolver o seu pensamento computacional através da não utilização de equipamentos, e sim de materiais que auxiliam no processo de aprendizagem.
Como o projeto nasceu? Bem, para simplificar a apresentação, eu vou mostrar para vocês uma reportagem que foi ao ar no programa Como Será, da Rede Globo, no ano passado. Aliás, aprender coisas novas é tudo de bom, né? Pena que nem todo mundo tem essa oportunidade. Foi pensando nisso que um professor de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, criou um projeto pioneiro para deixar os conhecimentos em tecnologia mais acessíveis aos estudantes de escolas públicas do país. Quem conta essa história pra gente é a equipe da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Hoje já é uma realidade trabalhar com tecnologia pura. Essa empresa em Santa Maria programa jogos digitais para o mundo inteiro. E programar é basicamente saber dizer a um computador o que ele deve fazer. Ou seja, é uma linguagem. E se hoje já é importante saber essa linguagem, imagina no futuro. Bom, vai ser essencial. A gente vai ter muitas quebras nos próximos anos por conta das tecnologias, automação e tudo mais. Que se tu não tiver isso no ensino básico, tu não vai estar preparado para esse futuro. Em países como os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, a computação é uma disciplina básica, ensinada como qualquer outra no colégio. Mas aqui no Brasil, a realidade é bem diferente disso. Em quase a metade das escolas públicas, não tem nem laboratório de informática. Mas e aí, tem como ensinar computação sem computador, que é o protagonista dessa história? Tem sim. É aí que entra a ideia desse professor do Instituto Federal Farroupilha, em Santa Maria. Pensando na falta de computadores, ele criou um projeto para ensinar a computação desplugada. Hoje, a programação ela já é considerada um novo inglês, né? Porque a programação, você também já tem escolas, cursinhos, assim como de inglês, que ensinam programação, desenvolvimento de jogos e tudo mais, tudo para incentivar o desenvolver o pensamento computacional das crianças, né? A partir dos 7 anos de idade. Pensamento computacional é tudo que um bom profissional do futuro tem que saber. Envolve programação, raciocínio lógico, trabalho em equipe, resolução de problemas, empreendedorismo e também criatividade. Essa nova geração de crianças tem facilidade para mexer em eletrônicos, mas isso não significa que elas estejam preparadas para produzir tecnologia, só para consumir. É como se elas pudessem ler, mas não escrever. Então, essas folhinhas tão simples viraram o principal objeto de aprendizagem desse conteúdo. Essas atividades foram inspiradas nesses jogos, feitos para ensinar programação, que só existem em outros países e costumam ser caros. Para tornar tudo isso mais acessível, o professor Christian fez algumas adaptações. Agora é só imprimir as atividades. Mas sabe como que isso substitui o computador? Simples. Para aprender os fundamentos da programação, o mais importante é saber que um computador não pensa sozinho. Quem precisa raciocinar é o programador, porque um robô só executa. Outros exercícios estimulam a lógica, que também é fundamental nessa área. A ideia aqui é dar uma noção de computação. Da mesma forma que o ensino de matemática na escola não tem a intenção de formar matemáticos, e sim dar uma noção. Eu senti vários progressos no desenvolvimento em outros conteúdos, na resolução de problemas matemáticos, na resolução de outras atividades de ciências, de português. O estudo foi aplicado na Espanha, onde o professor fez doutorado, e aqui no Brasil durante 2 anos. Mais de 130 crianças aprenderam computação no papel mesmo, sem computador, e passaram por 2 testes. Um deles foi antes de aprender o conteúdo e o outro depois. No primeiro eu fui muito ruim, né? E no segundo eu fui muito bem. Por isso eu ganhei um certificado, né, de melhora. Todo mundo melhorou. Foi a comprovação científica de que as atividades funcionaram. E até as crianças perceberam a importância desse conhecimento. É importante para o futuro, por causa que quando a gente crescer, a gente pode ter uma profissão que tem a ver com informática, com computação. Agora o professor está multiplicando essa ideia entre os educadores da rede pública, para que a computação desplugada seja ensinada em sala de aula. E até uma proposta já foi encaminhada ao Ministério da Educação
para implantar a computação na educação básica do país inteiro. Hoje, não interessa a área que você trabalhe, pesquise, você sempre vai estar trabalhando em conjunto com a computação, né? Christian, simplesmente genial a sua ideia. Ensinar computação sem computador? É possível sim, né? Bem, vamos falar agora sobre o baralho, tá? O baralho, ele é um baralho simples, certo? Não tem uma foto aí mostrando o baralho. E, de uma maneira de simplificar e baratear para as escolas públicas o acesso a esse material, todas as atividades e instruções de como aplicar o baralho estão disponíveis no site computacional.com.br e estão livremente acessíveis para fazer cópias e aplicar em sala de aula. Bem, agora vamos falar das cartas. A primeira carta é para frente, onde então a pessoa, quando executar uma carta durante o seu algoritmo, ela vai dar um passo para frente. A carta para trás faz o contrário, né? Dá um passo para trás. O giro à direita, a pessoa ela vai então fazer um giro de 90 graus para a direita. E já o para a direita, a pessoa ela vai dar um passo à direita. Já vamos agora para o outro lado. O giro à esquerda é o 90 graus à esquerda. Para a esquerda é um passo à esquerda. O meia volta, você dá uma volta de 180 graus, ou seja, você fica de costas para o lado onde você estava olhando. O coringa como o próprio nome diz, é uma carta coringa. Você pode utilizar ela para diversas situações, como por exemplo, é um comando para que você bata palma, que você pule, ou então utilize para situações mais específicas em um desafio criado em algoritmo, como por exemplo, abrir a porta, atirar em um monstro, abaixar, ligar, apagar uma luz, entre outros exemplos. Você vai entender melhor isso durante as atividades. Depois, falar um pouquinho também sobre as cartas especiais, que é o repita. Note que a carta repita, ela tem um verso, e o verso são cartas que abrem e fecham os parênteses. Então, para que serve isso? Na verdade, se você colocar que a carta para frente tem que ser repetida 3 vezes, então a pessoa ela vai dar 3 passos para frente. Agora, vão haver situações onde você tem que repetir mais de uma carta. Então você vai usar o parênteses. Então, se eu disser que eu vou repetir 4 vezes para frente e gira à direita, então eu vou repetir 4 vezes aquelas cartas que estão entre os parênteses. Bem, vamos agora praticar um pouquinho através das atividades. Vou explicar para vocês rapidamente como é o funcionamento dessas atividades. Com o Algo Movimento, a gente então consegue criar, né, desenhos, a gente pode indicar para os alunos como desenhar, né, utilizando algoritmos, certo? Através das cartas. Ou então, criar novos desafios, como, por exemplo, fazer a volta a uma mesa, realizar um trajeto em uma sala para ligar uma lâmpada ou para pegar um objeto, criar um itinerário no pátio da escola, encontrar um tesouro em um quintal, simular também o funcionamento de um robô. São exemplos, né, entre outras atividades que você pode fazer utilizando o AlgoCAD. Vamos para o algoritmo. O algoritmo você vai utilizar essas mesmas cartas, porém para criação de coreografias. Então a gente utiliza também, além das cartas que a gente utilizou anteriormente, esses aqui, né, para a esquerda, para a direita, o coringa. O coringa muitas vezes é utilizado para saltar, para bater palma ou alguma outra ação. Muito bem. Aqui temos uma coreografia simples, depois uma mais complexa, né, e depois a gente tem uma ainda avançada, né?
onde a gente também, utilizando as cartas de repetição, podemos então simplificar este algoritmo. Então a gente pode passar desta quantidade de cartas aqui para estas, e se a gente simplificar um pouquinho mais ainda o algoritmo, né, a coreografia, a gente então pode chegar a apenas estas cartas aqui, porque ocorre a repetição de uma sequência. Muito bem, vamos para o algo labirinto. O algo labirinto é muito simples, porque você pode baixar do site os tabuleiros que são utilizados, né, na atividade, imprimir e entregar para os alunos, né? Os comandos continuam os mesmos, para frente, para gire, para trás, meia volta, etc. e tal. O Coringa, ele vai servir nessa situação aqui para a gente abater um dos monstros, um dos zumbis, seja o que for que aparecer na frente, tá bom? Muito bem, então os alunos eles escolhem algum tabuleiro, eles recortam, né, as peças que também estão disponíveis no site para baixar e criam objetivos, certo? Colocam os heróis, definem quais são as metas, ok? Passa por uma porta, enfim, por um portal, etc. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, de como resolver então esse desafio aqui, que é chegar até a estrela. Outros exemplos de tabuleiro, né, estão também disponíveis no site para download, e aí o professor ele pode optar qual atividade realizar, ou até mesmo criar a sua própria atividade, um novo labirinto, com um modelo que também está disponível, né, um modelo em branco que está disponível no site para download. Bem, o algo zumbi é parecido com o algo labirinto, porém ele ocorre com 4 jogadores. Mesma coisa, você pode imprimir diversas as páginas, e aí você junta essas páginas e você cria um tabuleiro gigante. Após montado o tabuleiro gigante, você vai lá e também recorta as peças que estão disponíveis no site para download. E aí você posiciona estes elementos no tabuleiro. Essas peças, então, você posiciona no tabuleiro. E aí o professor ou os próprios alunos definem qual que é o objetivo, qual que é a meta para completar o jogo, ou seja, quem é o ganhador. Fiz aqui então um exemplo para exemplificar o seu funcionamento. Neste caso, o objetivo é embarcar no helicóptero com o nome do personagem. Então a gente coloca os helicópteros de tal forma que criamos um tabuleiro específico, né, para esse objetivo. Outro exemplo também é montado aqui, demonstrado aqui, né? Ou então sem nenhum tipo de muralha, né? Então você cria um objetivo específico, como por exemplo, utilizando até 20 cartas, derrube a maior quantidade de zumbis, ok? Muito bem. Algobit. O Algobit é um pouquinho diferente das demais atividades. Por quê? Porque a gente tem essas cartas, cada uma das cartas, ela tem a parte de trás, né? Então vamos virar as cartas, você vai ver que você tem um conjunto de cartas com os pontinhos, certo? Então vamos lá. A gente posiciona as cartas da seguinte forma: a carta com somente um pontinho bem à direita e sucessivamente as cartas de maior tamanho à esquerda, até completar 5 cartas. E aí a gente começa a converter números de decimal para binário. Então aqui eu fiz um exemplo, né, demonstrando como funcionam essas cartas. Então aqui eu tenho a representação do número 1. Você pode ver que essa carta está desligada e essa está ligada, né? Então o número binário para o número 1 é 00001. Depois, se a gente continuar, a gente então vai ter o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Ok? Conseguimos atingir o número 31, tendo em vista que o número ele vai de 0 decimal a 31, nós conseguimos atingir 32 números utilizando apenas 5 cartas. Então, por fim,
Só relembrando, né, as diferentes atividades que conseguimos realizar com os Algo Cards. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Visite o site, onde você encontra mais informações a respeito do baralho. Um forte abraço, muito obrigado e tudo de bom. Tchau, tchau.